A gente vai ficar nu quando chegar ao pódio. Ficar o quê? No seu caso, não vai mostrar muito. Ah, não vai pensar que eu caí nessa brincadeira de vocês, não é? Ué, que brincadeira. Ah, você sabe de não usar roupa por debaixo da beca e quando a gente chegar lá no pódio, a gente chocar a plateia. Ficou com medo, eu sabia. Ah, é? Então por que tá todo mundo com roupa por debaixo da beca? Pode parecer que a gente está vestido, mas a gente não está. Eles serão nossos cabeleireiros, nossos A gente está assim. vendedores de automóveis, É só meter a mão por debaixo da roupa e tirar. decoradores, Ninguém vai ver. Você vai conseguir. ginecologistas e Seja talvez discreto. um presidente dos Estados Unidos. E hoje comemoramos sua iniciação. É com orgulho que apresento nossa turma de Mas que formação. menino estranho. Ed Rosen, Eu criei um neto muito Rob esquisito Gallo. mesmo. Betsy DeBella, David Marrow, Kimberly... meu Deus, é Kimberly Yang. Isso. Jonathan Quando a gente Martin, estiver recebendo o diploma, nós vamos estar perto do pódio e é aí que vai acontecer. Inga, Ela vai mostrar também. Jeffrey Inga. J. Dillman, tá com roupa por baixo da beca? Jennifer É um costume Grant, americano, não é? Robert Johnson, Eu adoro a América. Hans Faber, Edward Morris. Esse nosso amigo envergonha a gente, Festival de Verão. Oferecimento Antártica, uma paixão nacional. Edreia, desce macio e reanima. Olha o Globeleza chegando. Lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Feliz eu tô de bem com a vida e lá vou eu, lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Feliz eu tô de bem, com a vida vem amor. Vem, deixa o meu samba te levar. Vem nessa pra gente brincar, pra embalar a multidão. Sai pra lá, solidão. Vem, 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 pra ser feliz. Eu tô no ar, tô beleza. Eu tô legal. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Na tela da TV, no meio desse povo. A gente vai se ver na Globo. Lá vou eu, lá vou eu. Hoje a festa é na avenida, no carnaval da Globo. Feliz eu tô de bem com a vida e lá vou eu. Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal da Globo. Oferecimento Gradiente, a sua trilha sonora. Um mini aumento vai livrar os aposentados do novo imposto sobre os cheques. Os trabalhadores que ganham até 10 mínimos também vão ter uma compensação. A Receita convoca os contribuintes que ficaram enrolados na malha fina. Fechado o acordo para encerrar a greve nos portos. Um deputado de Pernambuco é o novo substituto do presidente da República. Um prejuízo histórico manda para o livro dos recordes uma das maiores montadoras de carros do mundo. Estes são os destaques do Jornal da Globo. E vamos ver agora um resumo dos principais fatos desta terça-feira. O presidente Itamar Franco diz que o xarope que o governo está usando contra a inflação não funciona, mas descarta choques e congelamentos. Na
Na segunda votação na Câmara, os deputados aprovam o ajuste fiscal e a criação do imposto sobre os cheques. Mas o que foi aprovado também não está garantido ainda. Como se trata de mudança na Constituição, é preciso passar por mais 2 votações no Senado. Eu creio que no Senado, a exemplo da Câmara, a matéria tem todas as condições de ser aprovada. A cunhada do rei da soja é sequestrada em São Paulo e o empresário decide desafiar o crime organizado. Hoje, depois de vários dias de silêncio, Olacir de Moraes divulgou uma nota à imprensa dizendo que não vai ajudar a pagar o resgate. O governo colombiano oferece mais de 7 milhões de dólares pela cabeça de Pablo Escobar, o mega traficante que matou 20 pessoas para ser tratado como terrorista. A Câmara e o Senado têm novos presidentes. O deputado Inocêncio de Oliveira, do PFL de Pernambuco, é o novo presidente da Câmara. E o senador Humberto Lucena, do PMDB da Paraíba, é o novo presidente do Senado. A votação no Senado foi tranquila. O senador Humberto Lucena foi eleito com 69 votos. Só 3 senadores votaram em branco. Ele assume a presidência da casa no lugar do senador Mauro Benevides, que vai para a liderança do PMDB. A disputa mesmo foi na Câmara, e por um bom motivo. Afinal, o presidente da Câmara é o substituto legal do presidente da República. A votação foi secreta. Os deputados votavam colocando os votos na urna. A comemoração começou antes da apuração acabar, quando foram contados 252 votos para o deputado Inocêncio de Oliveira, que já garantiam a vitória dele. Mas ele venceu com 311 votos contra 177 dados ao candidato Odacir Klein, do PMDB. Os 2 novos presidentes da Câmara e do Senado têm objetivos comuns. O primeiro deles, eles acham que o Congresso Nacional é uma espécie de responsável pelo fato de Itamar Franco ter chegado à presidência da República e, portanto, tem que contribuir para preservar a governabilidade do país para que os problemas possam ser resolvidos. Segundo objetivo, manter a credibilidade, manter a imagem do poder legislativo. E aí, nesse objetivo, vai um elogio aos antecessores, que recuperaram a imagem do legislativo, principalmente através do processo de impeachment contra o ex-presidente Fernando Collor. Aliás, o novo presidente do Senado disse que o objetivo dele vai ser estimular a criação de comissões parlamentares de inquérito para investigar corrupção, porque ele atribui a uma delas a recuperação da imagem do Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados aprova em segunda votação o ajuste fiscal. O ponto mais polêmico é o IPMF, chamado Imposto sobre os Cheques. Agora o projeto vai passar por 2 votações no Senado. O governo conseguiu o quórum que pretendia. 440 deputados estiveram no plenário para a votação do ajuste. A eleição para a presidência da Câmara, que aconteceria mais tarde, ajudou no quórum. O ajuste fiscal foi aprovado por 350 votos contra 75. Mas nem tudo foi tão bom para o governo. Algumas propostas do ajuste foram votadas em separado e rejeitadas. As empresas estatais, por exemplo, não estarão sujeitas à falência e concordata como queria o governo, que não queria continuar dividindo com estados e municípios o que arrecada de imposto de renda dos funcionários públicos. Pela Câmara, vai continuar dividindo. Apesar dessas 2 derrotas, o governo gostou do que foi aprovado. Desde o início o governo tinha dito que era a proposta do governo, não era obrigatoriedade de votar de acordo com o que o governo queria. Foram feitas emendas, eu acho que foram emendas boas. Nós achamos que o projeto saiu bem da Câmara. O governo tem motivos para estar satisfeito. Afinal, o que ele, o governo, mais queria foi aprovado. O IPMF. Com votação também em separado, o IPMF foi aprovado por 249 votos contra 85. Como é provisório, o IPMF tem tempo de validade. Vai acabar em 31 de janeiro de 94. Até lá, de toda a movimentação financeira, será descontado um imposto de 0,25%. Todos serão obrigados a pagar, inclusive estados e municípios. Mas haverá compensações. Quem ganha até 10 salários mínimos vai pagar menos INSS. E os aposentados vão receber 0,25% a mais para compensar a perda com o imposto. O governo espera arrecadar com o IPMF cerca de 7 bilhões de dólares por ano que devem ser aplicados em programas sociais.
Agora é definitivo, vamos mesmo pagar imposto em toda e qualquer operação financeira, começando pela movimentação dos cheques moeda nacional número 1. O governo espera arrecadar ainda este ano perto de 7 bilhões de dólares, com o tal de IPMF, se a economia, é claro, voltar a crescer de 3% ao ano. O novo imposto não tem desvio, essa é a principal virtude dele. No caso brasileiro, não há risco de sonegação ou de evasão fiscal. Primeiro, porque a alíquota é realmente baixa, 0,25% ou metade de 0,5%. Segundo, porque a economia brasileira não mais trabalha com dinheiro vivo. É a economia menos monetizada do mundo. A massa de papel moeda em circulação no país mal chega a 1,5% do PIB, menos de 6 bilhões de dólares em cruzeiros. Então não há como fugir do talão de cheque para o dinheiro vivo. A nota de maior valor na economia brasileira hoje mal chega ao peso de 30 dólares. E mais, os bancos brasileiros são modernos, informatizados, têm cobertura nacional, então o recolhimento do novo imposto é automático, sem furo, sem vazio, sem desvio. Isso não aconteceu, por exemplo, na Argentina ou no Peru, que já testaram a tributação do cheque. Na Argentina, por exemplo, o pessoal fugiu literalmente para o dólar. E o sistema financeiro argentino acabou devidamente dolarizado. Não é o caso brasileiro. Tanto assim que esse imposto sobre transações financeiras foi desenhado para funcionar até mesmo como um imposto único, com a alíquota de 1,5% para cima, numa reforma tributária radical. Mas acabou, brasileiramente, virando imposto mais um. Dizem que provisório até no nome. Acontece que no Brasil, em lei, todo provisório tem vocação para definitivo. Uai! O governador da Bahia, Antônio Carlos Magalhães, criticou a aprovação do novo imposto sobre movimentação financeira e disse que vai continuar lutando para que o Senado não aprove o imposto. Esse IPMF é um arroxo tremendo em toda a população brasileira. É um imposto que não só vai ser pago no cheque, mas vai ser pago em toda a mercadoria, em tudo que comprar. Agora está se pagando, mesmo quando não se tire cheque, porque está sendo repassado em todos os produtos o custo desse imposto. Portanto, todo mundo vai pagar a todo momento esse imposto. É a maior escorcha que o brasileiro está sofrendo, é esse IPMF. A seguir, a Receita convoca mais de 100 mil contribuintes que caíram nas garras do leão do imposto de renda. A Mir Klink visita a dona da voz que dava notícias do Brasil quando ele estava na Antártica. Como você, que luta, investe, sonha, porque a gente precisa acreditar. Bancesa acredita em você. Quem produz conta com a agilidade e a eficiência de um grande banco. Conta com o Bancesa. Há 65 anos, o parceiro de quem produz. O teu chameiro é meu xodó, o teu xodó me faz um bem. Samba e Pagode, volume 2, em discos, fitas e compact discs som livre. És quente, pois sopras do norte. Transforma o azul do espaço, trazendo a chuva plena de vida. O invisível torna-se visível. Quisera ter a força que tem os ventos. Iria varrer dos pagos tantos descontentamentos. Vento aragano, Rebouças 1001. Mulheres de Areia. Alaor, decidido a conquistar o coração de Ruth. Se você gosta mesmo dela, torce para ela ser feliz. Ou então corre atrás dela. Donato, um homem rude, atormentando a vida de Tonho da Lua. Vai embora daqui! Olha lá como é que fala comigo. Você tem que me respeitar. Eu sou o teu padrasto. Mulheres de Areia, terceiro capítulo, amanhã, 6 da tarde. Os contribuintes que caíram na malha fina começam a ser chamados ainda esta semana para dar explicações à Receita Federal. 102 mil declarações de renda foram retidas pela malha fina. A Receita acredita que houve manipulação nessas declarações para diminuir o valor do imposto de renda. Um rombo provocado pela Previdência e assistência médica aos funcionários fez a General Motors fechar o ano passado com o maior prejuízo da história das grandes empresas multinacionais. Ao todo, são 24 bilhões de dólares.
Até então, o maior prejuízo registrado pela GM era de 4,5 bilhões de dólares no balanço de 91. Não é a única das gigantescas empresas multinacionais americanas a contabilizar perdas tão descomunais. A IBM anunciou na semana passada um prejuízo recorde de 5 bilhões. E a Sears, uma verdadeira instituição americana, anunciou que vai acabar com o serviço de venda por catálogo, que já tem 97 anos, e despedir 50 mil funcionários. O rombo na GM foi provocado principalmente pelos custos de previdência e assistência médica aos seus funcionários. Não se assustem. A General Motors tem sob sua responsabilidade direta 1.700.000 pessoas. É mais gente do que toda a população de Salvador ou Porto Alegre. São cerca de 600 mil aposentados e 1.100.000 empregados e seus dependentes. Os números assustam, mas apesar deles, o país não está tão mal. Pelo contrário, a economia está finalmente mostrando sinais de recuperação. Os indicadores do Departamento de Comércio, divulgados hoje, mostram que houve um acréscimo de 1,9% na atividade econômica no último mês de 92, o terceiro mês consecutivo de aumento. Sinal de que o país pode estar realmente saindo da recessão. Um mecânico mineiro faz do hobby um jeito de ganhar muito dinheiro. Transforma carros velhos em joias que valem uma fortuna. Quando o carro chega na oficina, é um amontoado de ferro velho, lataria toda enferrujada, sem pneus, sem motor, mas com muita teia de aranha e poeira. Parece que isso não tem muito valor, é um engano. Esse Chevrolet 1937 custa hoje 85 milhões de cruzeiros. Um dinheiro que daria para comprar um Gol, um Escort ou um prêmio bem mais novo. Mas é que aqui nessa oficina, esse carro vai virar mais um da categoria Hot Rod. São carros antigos, restaurados, mas com mecânica moderna. Um monte de ferragens vai virar o carro dos sonhos de qualquer motorista, como aconteceu com este, do mesmo modelo e ano. O autor do milagre é este mecânico, que leva em média 3 anos para recuperar o carro. Um trabalho que requer paciência e amor. É uma paixão, é como uma mulher bonita. Quando a gente gosta... O valor não é só sentimental. Recuperado, o modelo antigo passa a valer em dólares, mais ou menos 40 mil ou 700 milhões de cruzeiros. E quem já andou num dos modelos recuperados por Davis acaba se apaixonando também. Outros carros você vê na rua, né? E esse carro é diferente, você passa na rua, para o trânsito, né? Uma mulher que era apenas uma voz amiga nas horas de solidão. Hoje, em Curitiba, acabou o mistério. O navegador solitário Amir Klink conheceu a radioamadora com quem conversava e que já faz parte da história de suas aventuras pelo mundo. Dona América é uma radioamadora que há 20 anos se comunica com pessoas do mundo inteiro. Ela tem o hábito de gravar todos os contatos que faz para o rádio, alguns especiais, como as conversas que teve com Amir Klink, um navegador solitário que passou quase 2 anos viajando de barco, a maior parte do tempo ancorado na Antártica. Eu estou só esperando nascer o primeiro pinguim aqui, nascer o primeiro pinguim da minha colônia aqui, pra ir embora, pra mudar de ancorador, ok? Amir Klink veio a Curitiba lançar o livro Paraty, onde conta como foi a viagem e fez questão de conhecer pessoalmente Dona América. Durante os 22 meses da viagem do navegador Amir Klink, a Dona América foi uma pessoa importante, tanto que ele fez uma referência especial aqui no livro Paraty. Ele diz aqui: no rádio tornei-me um ouvinte habitual todas as noites de uma senhora formidável de Curitiba, a América, por quem mandava recados e ouvia notícias do Brasil. Amir, se lembra de uma dessas notícias? Eu estava muito tenso para ir embora, quando o gelo finalmente partiu e nervoso, e de repente ela me avisou que era Natal, eu tinha esquecido. Uma coisa muito gratificante a gente estar do outro lado do planeta e falar assim por horas durante a noite com uma pessoa querida que está do lado de cá, que de repente dá notícias da família, que fala sobre o congelamento que está acontecendo no Brasil, e eu estou lá lindo e maravilhoso na Antártica sem essas histórias perigosas. A seguir, os portuários fazem um acordo para terminar a greve. E as empresas que fazem sucesso facilitando a vida do consumidor. Através dos tempos,
O homem sempre buscou melhores condições de vida, saúde, trabalho. Muita coisa mudou, mas nada permaneceu tão tristemente igual como as relações entre o homem e o trabalho. O homem não pode continuar a ser visto como máquina. Saúde é direito de quem trabalha. Seja qual for o tamanho da sua empresa, você tem uma responsabilidade social. Através da Mil, você pode colocar as grandes conquistas da medicina ao alcance de quem trabalha para que sua empresa vá em frente. Os seus funcionários são seu maior patrimônio. Pense nisso. Ligue a Mil. 231-1000. Um psicopata. Um franco atirador pronto para matar. Na mira da morte, com Boris Karloff. Campeões de bilheteria. Hoje, depois do Jornal da Globo. Um bom negócio em São Paulo. Pequenas e microempresas estão tornando a vida das pessoas cada vez mais confortável. A senhora quer o papaya maduro? O pedido chega através do telefone e logo vai para o computador. Por uma compra mínima de 15 produtos, entre frutas, verduras e legumes, esta microempresa cobra, em média, 250 mil cruzeiros. Em pouco tempo, tudo chega em casa. Mesmo com preços mais altos do que nas feiras livres, o consumidor aprova. A grande vantagem é a qualidade dos produtos. Além do que, eu acho a praticidade da entrega do serviço. Todos os meses, o Sebrae, Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa, atende cerca de 4 mil pessoas que vêm aqui buscando a mesma coisa, uma alternativa para passar a perna na crise. Mais da metade de todas essas pessoas chega aqui com uma ideia, muita vontade de trabalhar e nenhuma experiência. É o caso destas duas donas de casa. Indignadas com o preço das fraldas descartáveis, resolveram fabricar o produto em casa. A iniciativa deu tão certo que em pouco tempo elas estavam abrindo uma microempresa. Uma chance da gente tentar conseguir uma coisa barata, de qualidade, para fornecer para essas pessoas que não têm muitas condições. Se é um período de recessão, acontece. Também momentos de crescimento, o espírito empreendedor desperta muito mais fortemente. Então nós acreditamos que este ano talvez nós tenhamos alguma possibilidade de um pequeno crescimento econômico que deverá manter, se não aumentar, essa demanda. A greve dos portos pode acabar nesta quarta-feira. Portuários e empresários fecham um acordo no final da tarde para terminar a greve que já dura quase uma semana. Mas o presidente do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação, Sérgio Salomão, fez uma advertência. Se até a 1h da tarde desta quarta-feira todos os portos não estiverem funcionando, os empresários vão abandonar as negociações. Em Florianópolis, fiscais da Fazenda fazem uma blitz em revendedoras de carro para combater a sonegação de impostos. Nesta revendedora, apreenderam notas fiscais e talões em branco. 12 carros estavam com documentação irregular. O dono da loja, João Gomes, campeão brasileiro e sul-americano de rally, foi preso em flagrante. Um incêndio destrói 500 mil metros quadrados de Mata Atlântica na cidade de Itaboraí, estado do Rio de Janeiro. Fiscais do Instituto Estadual de Florestas responsabilizam os fazendeiros da região pelo incêndio. Entram em campo dois times de sonho. De um lado, a milionária equipe do Palmeiras e do outro, super gatas de uma agência de modelos. Vistas assim de baixo, até parece que são do ramo. E são. Do ramo da beleza e das passarelas. São modelos de uma agência que desembolsou 2 milhões de dólares para montar esse time. Como o do Palmeiras, que reúne craques no valor de 10 milhões de dólares. A torcida ficou dividida. Afinal, qual dos dois times é o verdadeiro time dos sonhos? As modelos desafiaram o super time do Palmeiras como treino para um torneio de futebol feminino no Rio. Mas tudo acabou numa agradável brincadeira, com direito à troca de camisa e de beijinhos, é claro. O que se passa na cabeça de um fã quando ele consegue derrotar o seu ídolo? Bem, essa sensação foi sentida hoje pelo tenista brasileiro Jaime Onsins. No torneio de São Francisco, nos Estados Unidos, Onsins eliminou nada menos do que o sueco Bjorn Borg, um dos maiores tenistas de todos os tempos. Para Onsins, ganhar de Borg tem um sabor muito especial.
É a vitória do fã diante do ídolo. Claro que aos 36 anos, Borg está longe de ser o jogador que era quando foi o número 1. Tanto que o set que ele ganhou contra o Sims foi o primeiro no circuito profissional que ele consegue desde que voltou às quadras. Mas para um Sims, a vitória é mesmo bem simbólica. Um Sims, é bom lembrar, está em 46º lugar no ranking e já derrotou feras como Michael Chen nas Olimpíadas de Barcelona e Ivan Lendl em Roland Garros no ano passado. Borg, no entanto, não é apenas mais uma marca na coronha deste tenista cheio de garra, bom corintiano que ele é. Um Sims derrotou um mito, como o xerife Pat Garrett um dia fez com Billy the Kid no faroeste. A raquete de um Sims passa a ser mais respeitada ainda. A seguir, os sérvios não mandam flores na guerra, mandam um trem-bomba. E um terrorista irlandês faz o maior sucesso nos Estados Unidos. Até logo, obrigado. Até amanhã. Começamos bem, hein, Oscar? Eu não disse que ia dar certo. Você estava aí cheio de dúvida. Mas fui eu que liguei pra eles. Mas fui eu que te convenci. Tá. Olha só. Olha só. Vida nova. Ticket Restaurante. Não é tudo que você pode fazer pelo seu restaurante, mas já é um bom começo. Sunblock informa. O que acabou foi o horário de verão, não o verão. Saia da sombra, use Sunblock, o seu lugar ao sol. Vai começar mais uma temporada de emoção e velocidade. Vem aí o Mundial de Fórmula 1. Oferecimento Samoa, para quem tem mais o que fazer. Brahma Chopp, na Fórmula 1 fique com a número 1. Perdigão, qualidade que se prova. E Colinos, mude o clima com Colinos. O conflito na antiga Iugoslávia revela imagens chocantes da guerra. Os sérvios mandam uma surpresa sinistra para os croatas. Um trem carregado de dinamite que rolou montanha abaixo a caminho do porto de Zadar. O vagão-bomba explodiu na entrada do túnel, abrindo uma grande cratera. A usina de Peruka, recapturada pelos croatas, está condenada à destruição. A sabotagem dos sérvios na semana passada deixou a estrutura de concreto irrecuperável. A solução vai ser construir uma nova represa depois que o lago secar. Os croatas acusam os sérvios pelo ataque a um comboio das Nações Unidas. Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida por tiros de morteiros lançados contra este comboio. Um filme que mostra a trajetória de um terrorista irlandês é o grande sucesso do momento em Londres e Nova York. Paulo Francis. Terrorista irlandês não brinca em serviço. É um morto-vivo. Mata e morre com a mesma tranquilidade. Pode-se até dizer que é um morto de férias da vida. Neste filme, O Jogo da Choradeira, The Crying Game, Philip Ray é um terrorista irlandês que rapta um negro que é soldado inglês. Ficam amigos, o que é improvável. O negro dá até a carteira dele para Philip Ray, com um retrato da namorada, etc. Mas o negro morre e Philip Ray resolve mudar de vida e vai procurar a vida do negro em Londres. Corta os cabelos e resolve ser bonzinho. Conhece a namorada do negro. Este é o gancho do filme, o grande mistério que faz O Jogo da Choradeira o filme mais discutido do momento. E, naturalmente, não se pode dizer o que é. Aparece a terrorista Miranda Richardson cobrando de Philip Ray os seus deveres com a República Irlandesa. Acaba tudo na maior violência e lirismo. É um dos maiores sucessos de bilheteria do momento. Mas cuidado com esta mulher, ela não é o que parece.
O Tribunal Federal da Califórnia começou a escolher nesta terça-feira os jurados que vão participar do novo julgamento dos policiais de Los Angeles que espancaram Rodney King. Os policiais que espancaram o negro Rodney King são brancos e a surra foi gravada em vídeo. Os policiais foram considerados inocentes no primeiro julgamento e o veredito provocou revolta na população de Los Angeles. Foram 3 dias de quebra-quebra. Foi a revolta mais violenta que os Estados Unidos já viu nesta década. Dessa vez, a seleção dos jurados vai ser rigorosa e a polícia está se preparando para conter protestos, seja qual for o resultado do novo julgamento. E agora a última notícia. Uma solução familiar para botar bandido na cadeia. O personagem é um presidiário que conseguiu escapar da penitenciária Dutra Ladeira, em Minas Gerais. Ele foi direto para casa, num subúrbio de Belo Horizonte. Esperava uma calorosa recepção, mas o plano acabou mal. A reação da família foi de espanto e revolta. E ele acabou expulso de casa. Não teve saída. Pegou o primeiro táxi que encontrou e fugiu correndo, de volta para a cadeia. O Jornal da Globo termina aqui. Uma boa noite. Uma boa noite e até amanhã. Amanhã, no Bom Dia São Paulo, entrevista com o presidente do Conselho Federal de Economia, Carlos Eduardo Ferreira Lobo, que vai falar sobre o pacote fiscal, às 7h30 da manhã. Jornal da Globo. Oferecimento Gradiente, a sua trilha sonora.